contact. Great car, great stop, good strategy. You're awesome. I love driving Indy Park. Sorry about that, man. I thought that was one coming from us. Keep pushing. Sticker red's on. Sticker red. All clear. There, but not racing for the championship right now. Need those tires. Não perde mais, Joseph Newgarden. Vence o título da Fórmula Indy. Awesome work, awesome stuff. A festa é sua, garoto. Pode comemorar. Fala galerinha do blog da Indy, beleza com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer algo diferente para vocês. Vocês estão acostumados com as postagens das corridas, das temporadas 97, 98, 99, 2000, 2001 da Indy, da kart. Atualmente nós estamos postando a temporada 1996 da antiga Indy. Mas hoje nós vamos fazer algo diferente para vocês. Nós vamos fazer um review da temporada 2017, comentar algumas coisas. Eu sou o Jackson do antigo blog da Indy.com. Atualmente nós estamos apenas no Twitter com @blog da Indy. Nós estamos no YouTube com o blog da Indy Vídeos. E eu tenho a companhia hoje do meu amigo James Azevedo, lá do Rio de Janeiro. Eu estou em Astorga, no norte do Paraná. O James vai estar me ajudando nesse review da temporada 2017. E nós vamos ter participações para lá de especiais nesse programa. Participações de pilotos, de narradores e de comentaristas da Fórmula Indy. Fiquem ligados, o James vai se apresentar. Fala galera da Indy, fala galera aí que acompanha o esporte a motor no geral. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Inclusive agora nesse vídeo um tanto especial falando sobre a temporada 2017 da Fórmula Indy. Que ano de tantas emoções tivemos, vários vencedores diferentes, uma etapa aí completamente decisiva, definitiva também, até porque no próximo ano nós teremos a mudança para os novos chassis na categoria. Nós iremos também abordar esse tema no vídeo especial da categoria. Eu sou o James Azevedo e vamos falar bastante aí do que aconteceu durante todo o ano de 2017. Vários acidentes, vários vencedores, conforme eu falei, muita coisa boa acontecendo, e também aí no final de toda a temporada, no final das contas, Joseph Newgarden foi coroado o campeão pela equipe Penske na categoria. Inclusive, agora logo para abrir o nosso vídeo, nós teremos um ex-piloto da categoria, um ex-piloto da Fórmula Indy, que fez pole position nas 500 milhas de Indianápolis, brigou pelo título, teve várias vitórias, ele andou por diversas equipes muito competitivas, até tradicionais. Ele vai falar um pouco com vocês do que foi a Fórmula Indy e como ele viu esse título do Joseph Newgarden em 2017. Oi pessoal, quem está falando é Bruno Junqueira. Estou aqui para comentar sobre a temporada 2017 da Fórmula Indy. O Joseph Newgarden foi o grande campeão. Eu o conheci em 2013, quando ele quebrou a mão e o substituí na equipe da Sarah Fisher, no GP de Baltimore. É um menino muito alegre, com muita energia, muito talento, e eu fiquei muito bem impressionado com ele já em 2013 e comecei a acompanhar a carreira dele a cada corrida, a cada ano melhorando. E esse ano teve a oportunidade na Penske e ele arrasou, né? Ganhou várias corridas, foi agressivo quando tinha que ser em cima do Paginot na última corrida de oval e realmente mereceu o campeonato. Vale destacar o grande desempenho do motor Honda na primeira metade do campeonato. Eles dominaram 500 milhas de Indianápolis, com o Takuma Sato ganhando a corrida, o Alonso andando muito bem, trazendo muita mídia. Então eu acho que foi um fator muito importante para a categoria. E na segunda metade, realmente, o time Penske, junto com a Chevy, começaram a ter uma constância muito grande e voltar a andar na frente. Sobre os brasileiros, o Elinho fez uma temporada muito constante, com 3 poles, uma vitória, como sempre, andando muito bem. E espero que ele continue correndo ano que vem, mas provavelmente deve ser só 500 milhas de Indianápolis. Ele fez uma carreira incrível,
20 anos na Indy, 30 vitórias, a gente só tem que agradecer ao Elinho. E o Tony teve uma temporada ok, último ano da Ganassi, realmente a equipe poderia ter dado mais apoio para ele e as coisas poderiam ter dado mais certo. Eu acho que várias corridas que ele poderia ter ganho, ou terminado entre os 3 primeiros, ou quebrou, ou acabou batendo, teve muita infelicidade. Mas o Tony é um grande piloto e eu acho que uma outra equipe ano que vem ele pode voltar a ganhar corridas. Então, galera, o primeiro assunto nosso aqui vai ser a Indy Lights, né? Vamos só passar por cima da Indy Lights aqui. A temporada 2017 teve como campeão o Kyle Kaiser. Ele já está na Indy Lights há algum tempo, mas a nossa grande surpresa foi o Matheus Leist. O Matheus, em 16 corridas nesse ano, ele venceu 3 provas. O Kyle Kaiser já está há 3 temporadas na Indy, ele tem 50 corridas no seu currículo e tem 5 vitórias apenas nesses 3 anos. O Matheus foi a grande surpresa, é o futuro sim do nosso Brasil na Indy. Agora, nós vamos ver se o Matheus ele vai continuar no ano que vem, fazer mais uma temporada na Indy Lights, na equipe Carlin. Ele venceu a 100 milhas de Indianápolis esse ano. Ele venceu o Grande Prêmio de Iowa, que nós estamos vendo aqui na tela. E também venceu uma das 2 provas disputadas em Road America, em Elkhart Lake. Então o Matheus ele terminou o ano com 3 vitórias e, se eu não me engano, 4 pole positions. Foi uma temporada bastante legal dele, terminando no 4º lugar. Eu acredito que fazer mais um ano de Indy Lights seja bem bacana para ele, porque nós temos alguns números aqui, ó. O Greg Moore, nosso saudoso Greg Moore, ele disputou 3 temporadas também da Indy Lights, 36 corridas, 13 vitórias na categoria. O Wade Cunningham é o piloto que mais disputou provas na categoria, 64 provas, com 8 vitórias e 1 título. O Elinho Castro Neves e o Tony Kanaan, eles disputaram 2 temporadas, cada um com 4 vitórias. O Hélio fez 24 provas, o Tony fez 25 corridas na Indy. Nós temos o Cristiano da Mata como o maior vencedor brasileiro, junto com o Thiago Medeiros na Indy Lights. Foram 7 vitórias. Todos esses pilotos eles fizeram pelo menos 2 temporadas na Indy Lights. Então eu acho que vai ser bacana o Matheus continuar na Indy Lights. Claro que vai ser um passo importantíssimo se ele for para a Fórmula Indy, a categoria principal, no ano que vem. Mas o Matheus já entra como candidato ao título de 2018 caso continue na Indy Lights. O que você acha, James, do futuro do Matheus Leist? Se ele deve ir para a Indy já, se ele vai conseguir combustível financeiro, ou se ele permanece mais um ano na Indy Lights? Bom, meus amigos, a Indy Lights em 2017 também teve uma temporada super emocionante, super competitiva, e Kyle Kaiser, o americano, venceu 3 vezes durante o ano e conquistou aí a primeira taça de campeão dele nessa categoria de acesso para a Fórmula Indy. Dessa forma, ele pode até chegar numa equipe aí e disputar pelo menos algumas provas com o dinheiro da premiação, o dinheiro que é colocado para ele, e com certeza facilita muito as coisas. O brasileiro Matheus Leist, ele buscou esse título, conquistou vitórias importantes em Indianápolis, também em Elkhart Lake, outro circuito tradicional, inclusive também no oval curto de Iowa, assim como o Hélio Castro Neves também já tinha vencido pela Fórmula Indy nessa temporada. E o Leist, ele muito com o pé no chão, ele competitivo, ele tinha sido campeão da Fórmula 3 britânica na temporada passada, não conseguiu outra categoria como, por exemplo, a GP3, e dessa forma aportou na Fórmula Indy nos Estados Unidos, na América. Ele ia aí buscando um novo caminho na carreira, conseguiu de fato aí mostrar a que veio, mostrou uma regularidade impressionante, mesmo que na parte final da temporada tenha passado por alguns problemas, não conseguiu ali tanta pontuação conforme os rivais, mas mesmo assim mostrou, colocou ali a parte dele de como o brasileiro também pode ser competitivo em qualquer categoria ao redor do mundo. Então, para a próxima temporada, eu acho que ele poderia já até ir direto para a Fórmula Indy. Se não é o caso ainda, pelo menos disputar as 500 milhas de Indianápolis. Mas também não dá para ficar tanto tempo na Indy Lights, ele conseguindo bons resultados. Acho que ele já pode pegar uma Dale Coyne, uma equipe um pouco mais ali para trás no grid, aprender bastante e chegar assim fazer também um campeonato na categoria principal. Então, nós vamos ouvir o próprio Matheus Leist, que gravou para o blog da Indy.
Fala galera do blog da Indy, aqui quem tá falando é o Matheus Leixe. Tô aqui em Indianápolis, lá atrás, ó, a arquibancada aqui de Indianápolis, aqui a curva 2, aquela ali. E vim aqui contar pra vocês um pouquinho como foi meu ano na Indy Lights. Foi um ano super bom, a gente conseguiu 3 vitórias e eu ganhei também a Freedom 100 aqui em Indianápolis, que é a corrida mais importante do campeonato. Então foi um ano super bom, meu primeiro ano aqui nos Estados Unidos. E é isso aí, nós estamos batalhando por uma vaga na Indy ano que vem. E vamos ver, se Deus quiser vai dar tudo certo. E queria agradecer aí pela torcida de vocês. E vou manter sempre informado meus próximos passos. Tá certo? Obrigado. Tamo junto. Abração. Tchau, tchau.
agora que nós já falamos da Indy Lights, o Matheus já deu seu depoimento, nós vamos começar a temporada 2017 da Indy. O calendário que começou em St. Pete, né? A primeira etapa do ano, já é tradicional nessa fase da Indy, começar lá na Flórida o campeonato. E teve uma vitória surpreendente ao meu modo de ver, que foi do Sebastian Bourdais. Ele teve um acidente nos treinos e saiu da última colocação para ganhar a corrida. Depois a etapa seguinte foi o Grande Prêmio de Long Beach e o James Hinchcliffe ganhou aquela etapa. Acredito, na minha opinião, que o James ele estava em uma ascensão muito grande na categoria, desde quando ele entrou lá na Newman Haas, no comecinho da temporada 2011, foi para a Andretti, substituindo a Danica, e ele estava crescendo na categoria. Ano passado ele começou bem, daí teve aquele terrível acidente em Indianápolis, mas esse ano eu acho que um dos pilotos que mais ficaram devendo, na minha opinião, repito, foi o James. Ele venceu o Grande Prêmio de Long Beach, tudo bem que a Sam Schmidt não é uma equipe, a Schmidt-Peterson agora, né, no caso, não é uma das melhores equipes, mas é uma boa equipe regular, sim, uma equipe mediana, onde ele poderia ter feito algo melhor, acredito eu. Depois a gente teve a etapa do Alabama, onde o Joseph Newgarden conseguiu seus principais pontos no campeonato, ali naquele início, que não foi tão bom para o Joseph. Depois nós tivemos a etapa de Phoenix, ou Phoenix, como vocês preferirem, onde o Simon Pagenaud ganhou a primeira corrida do ano, né, um oval curto de 1 milha, uma corrida que eu realmente não sei por que a Indy resgatou, tem um pouco de tradição, mas eu não acho ela tão legal no calendário, não acho que faz tão bem assim para a categoria, um circuito muito travado, embora seja oval curtinho, não tem grandes ultrapassagens. E para fechar essa primeira etapa, essa primeira parte do campeonato, que a gente separou assim essas 5 primeiras corridas, foi o GP de Indianápolis, onde o Will Power acabou vencendo. Foi uma corrida super disputada, com muitas ultrapassagens. O Will Power conseguiu sua primeira vitória na temporada e começou a dar mostras ali que ele ia reagir, que ele ia tentar lutar pelo campeonato, né? Ele sempre esteve ali entre os primeiros, mas não fez frente ao Dixon e ao Newgarden, né? Então eu acho que a primeira metade do campeonato, essas primeiras corridas que antecederam as 500 milhas de Indianápolis, foram provas bem bacanas, bem legais, mas, repito, Phoenix ali não foi uma corrida assim que me agradou muito. Outra prova também que não me agrada muito é o GP do Alabama. Não curto aquele circuito, não acho legal, acho que ele parece um circuito mais para motos, ele é um pouco estreito, assim, tem curvas de alta, de baixa, mas parece que não casou legal com a Indy ainda, né? Nessa fase, já faz uns 5 anos uns 5, 6 anos que ele está no calendário da Indy, e acho que não é uma pista que acrescenta muito. Mas enfim, é uma pista que já está consolidada ali no calendário da Indy. Certamente vamos ter Phoenix e Alabama para o ano que vem também. Então agora o James vai falar um pouquinho desse início de campeonato. Como que você viu esse início de campeonato 2017 da Fórmula Indy, James? Bom, a primeira parte da temporada da Fórmula Indy não foi diferente. Ela já começou muito competitiva, já começou ali com vários pilotos brigando pela vitória, e logo de cara em St. Petersburg, lá em Miami, na Flórida, o piloto Sebastian Bourdais, ele conseguiu de cara vencer a primeira etapa do ano, ele estreando na equipe Dale Coyne. Ele é um piloto já super experimentado, passou pela Fórmula 1 e também foi aí tetracampeão da antiga Champ Car. Então, ele chegando nesse time, e o próprio Dale Coyne, que é o dono da equipe, ele sempre também colocando estratégias de boxe muito interessantes ao longo das corridas, ao longo dos últimos campeonatos. Nós já vimos Mike Conway vencer provas por esse time também em etapas como Detroit, quando ninguém aí esperava, de repente, esses times mais de trás chegando lá na frente. Então o Bourdais logo de cara dando as cartas, mostrando que se ele não fosse fazer aí um campeonato para brigar de igual para igual com a Penske ou então com a Ganassi, ele ainda passaria ali com muitas pontuações interessantes. Ele também conseguiria resultados também aí para marcar essa temporada, esse ano que ele foi aí chegando na equipe Dale Coyne. Então ele já liderando o campeonato, mas evidentemente isso não deveria se manter ao longo do ano, independente de acontecer alguma coisa com ele
ou não. Já na segunda etapa, que foi o GP de Long Beach, o tradicional também circuito de rua lá na Califórnia, o James Hinchcliffe, meu xará, ele conseguiu vencer mais uma etapa para Schmidt-Peterson. Mas aí ao longo do ano ele não conseguiu o melhor desempenho, não foi o melhor ano dele na categoria. Ele conseguiu também algumas escaladas de posição ali muito boas, ele foi também fazendo um ano muito brigando para poder chegar mais na frente, mas aí se envolveu em acidentes que nem sempre foram culpa dele, e esse rendimento para terminar a temporada com uma boa pontuação acabou complicando a situação do competidor canadense. E já a partir da etapa de Birmingham, lá no Alabama, um circuito até meio Mickey Mouse, na minha opinião, um circuito bonito, de subidas e descidas, mas ao longo da história, ao longo dos últimos anos, não foi proporcionando aí as melhores disputas possíveis que nós conhecemos na Fórmula Indy. Mas é um circuito que tem chamado a atenção, traz muito público, que sempre fica ali nas colinas, fica na grama acompanhando. Deve ser muito interessante. Se eu pudesse um dia, eu iria lá para poder ver também, assistir essa etapa, que deve ser, pelo menos do ponto de vista do público, um tanto interessante. E foi aí justamente que o Joseph Newgarden, ele chegando na equipe Penske, ele já começou a mostrar a que veio, colocando as cartas ali na mesa, e aí já venceu a primeira da temporada. E na prova de Phoenix, o Simon Pagenaud, ali a primeira vitória que ele conseguiu na temporada, ele veio a vencer também na última corrida agora disputada, também o GP de Sonoma. Então vários pilotos se embolando aí na briga pelas vitórias, nas brigas também para assumir a liderança do campeonato, e não foi diferente aí, vários pilotos da Penske vencendo logo de cara. Ainda faltava o Edinho, o Hélio Castro Neves, e ele venceria mais à frente. Depois tivemos o GP de Indianápolis, no misto de Indianápolis, abrindo o grande mês de maio na Fórmula Indy, e também o Simon Pagenaud conseguiu mais uma vitória na carreira, mas uma conquista, a primeira para o australiano na temporada, embolando totalmente a briga aí na sequência do campeonato. Só que o que ninguém esperava é que para as 500 milhas de Indianápolis, uma presença um tanto ilustre iria também ali colocar o grid do lado avesso, iria chamar muito a atenção durante todo o mês de maio na Indy, também na categoria como um todo e também ao redor do mundo, quem diria. Drivers, start your engine!
Inside, one inside. Sato, vem Hélio, vem Takuma, não mede mais, Takuma Sato, vence as 500 milhas de Indianápolis, passa a ser o primeiro japonês a vencer as 500 milhas de Indianápolis. Agora nós já estamos vendo imagens aqui do treino, das classificação, o acidente do Bourdais. Então assim, as 500 milhas a gente vai fazer um episódio à parte, né? Porque, gente, a participação do Alonso nas 500 milhas foi algo assim que no mundo do esporte eu acredito que foi bombástico, né? Chocou o mundo do esporte, o mundo do automobilismo, então nem se fala. O casamento da Honda com a McLaren, com a equipe Andretti, com a Dallara, com o Alonso, com o Zac Brown da Honda. Cara, foi assim algo muito rápido. Foi algo ali que, se eu não estou enganado, algo próximo de 40, 45 dias. Eu lembro que eu cheguei do trabalho, eu vi aquela notícia do Alonso para disputar as 500 milhas de Indianápolis, se eu não me engano, no Globoesporte.com. Fiquei assim, não acreditava, fiquei pasmo assim, com a notícia, porque é algo que a gente não espera, né? É algo que nós não esperamos. E foi assim fantástico, né? O cara deixou de disputar o Grande Prêmio de Mônaco da Fórmula 1 pela McLaren, uma das equipes mais tradicionais, para disputar as 500 milhas de Indianápolis. Uma prova também, né? A mais importante do mundo, talvez. Mas foi algo assim realmente incrível, né? E o Alonso começou bem do início ao fim, o mês inteiro. Acredito que só não chegou num top 5 ali por conta dos problemas do motor Honda. As 500 milhas de Indianápolis foram super disputadas, né? O final, como sempre, fantástico, o Elinho e o Sato. A classificação da prova ficou Takuma Sato, Hélio Castro Neves, Ed Jones, Max Chilton e o Tony Kanaan. Vamos fazer um adendo aqui para o Ed Jones. A equipe Dale Coyne estava com um carro acertadíssimo para as 500 milhas. O Bourdais provavelmente ia fazer a pole quando sofreu aquele grave acidente, né? Ali na saída da curva 2. Então assim, o Bourdais tinha chance de fazer a pole position da prova, tinha chance de vencer. O Ed Jones, um piloto desconhecido assim, para o pessoal que não é muito ligado à Indy, mas fez uma campanha excelente ano passado na Indy Lights, foi o campeão. Ele é nascido em Dubai, nos Emirados Árabes, radicalizado na Inglaterra, fez toda a carreira na Inglaterra, cruzou o Atlântico, foi para os Estados Unidos, fez os anos de Indy Lights, subiu para a Indy numa equipe... Eu não considero mais a Dale Coyne a pior equipe da Indy, já tem algum tempo. Desde quando o Justin foi para lá, ganhou algumas corridas lá. A Dale Coyne veio sim melhorando de desempenho ano após ano. Pode ser uma equipe que ainda tem muitos problemas financeiros, mas uma equipe mais acertadinha do que antigamente. Eu acredito que o Ed Jones foi, junto com o Alonso ali, o grande destaque das 500 milhas. Tá? Agora eu vou passar para o James falar sobre as 500 milhas de Indianápolis, mas antes eu vou passar a classificação do campeonato. Por que eu estou fazendo isso? Para vocês verem como estava o campeonato e como terminou o campeonato. Então, após as 500 milhas de Indianápolis, o Hélio Castro Neves saiu líder do campeonato com 245 pontos. O Simon Pagenaud, vice-líder, 234 pontos. Takuma Sato, 234 pontos. Um empate triplo na segunda posição. Scott Dixon também com 234 pontos. E o Alexander Rossi com 190 pontos. James, como você viu essas 500 milhas de Indianápolis? E realmente foi impressionante a presença do Fernando Alonso na Fórmula Indy. Colocou do lado avesso a categoria e ninguém esperava. E diante do que ele estava passando realmente na Fórmula 1, não tendo um carro competitivo, restou a ele tentar esse acordo com a equipe também ali fazendo todas as vontades do piloto espanhol para que ele continuasse na Fórmula 1 também. Então permitiu que ele fosse fazer uma prova fora do Campeonato Mundial de Fórmula 1 e também aí tentar
atingir a tríplice coroa, até porque ele já venceu o GP de Mônaco, foi tentar Indianápolis e depois, quem sabe, pode ser que ele já tente na próxima temporada também as 24 horas de Le Mans pela Toyota. Então o Fernando Alonso chegou já logo de cara assessorado pelo grande Gil de Ferran ajudando ele nesse quesito, nessa tarefa, e o Fernando Alonso desde os primeiros treinamentos lá dia 3 de maio já estava voando com o carro da McLaren Andretti Honda, uma grande ali ajuda, né, que foi feita, uma grande parceria, uma grande cooperação, e também a Honda dando todo o suporte necessário. Então Alonso logo de cara andando muito bem, indo rápido, voando na pista, mostrando que não tinha essa de tirar o pé muito no oval, e aí ele colocando também como os pilotos da Fórmula 1 têm um talento acima da média. E ele também ali mostrando o quanto queria obter a vitória, mesmo chegando logo de cara nas 500 milhas de Indianápolis. Infelizmente, durante a prova, por mais que toda a mídia estivesse ao redor dele, muito mais audiência, os espanhóis, todo mundo que acompanha a Fórmula 1, o Alonso acabou quebrando o motor no final. Ele vinha ali entre os primeiros colocados, vinha no bolo, às vezes caía para o 10º lugar, estava ali disputando posição, indo para cima realmente, segurando o carro, indo com toda a velocidade possível, mas aí, assim como acontece na Fórmula 1, o motor Honda também tendo problemas no caso dele na Fórmula Indy, e ele ficou para trás. E aí a vitória sobrando para o grande, quem diria, Takuma Sato, vencendo as 500 milhas de Indianápolis pela primeira vez na carreira. Outra coisa que muita gente não esperava nessa temporada, Andretti conseguindo mais uma vitória na mítica prova e com um piloto aí que não era um dos melhores, um dos de ponta, digamos assim, mas o Sato muito combativo, muito veloz e mereceu e muito essa grande conquista na carreira.
Agora, pessoal, nós estamos praticamente na metade da temporada. Vamos dar sequência ao campeonato. Etapas 7, 8, 9 e 10 do campeonato da Indy. A rodada dupla em Detroit, né, as etapas 7 e 8. Eu particularmente não gosto desse tipo de rodada dupla, mas é algo que a Indy já adota há muito tempo. Inclusive, muitos acham que a primeira prova da Indy na América do Sul foi no Brasil em 96, no Rio. Não foi no Rio de Janeiro em 1996. A primeira prova na América do Sul da Indy foi nos anos de 1972, no circuito oval de Rafaela, na Argentina, na província de Santa Fé. Tá? Então já tinha rodada dupla desde os anos 70, e a Indy resgatou isso das rodadas duplas, como nós estamos vendo aqui, e o Graham Rahal venceu as duas corridas. Ele foi o 7º piloto diferente a vencer provas, né, em 7 corridas, o que mostra o nível de competitividade da Indy em 2017. Mas no dia seguinte, no domingo após o sábado, em Detroit, ele repetiu o feito e ganhou a segunda corrida em Detroit. Achei bem legal bem legais as corridas de Detroit, né? Como sempre, tem corridas legais lá. Um circuito de rua assim meio travadinho, mas que naquela reta, após a primeira e a segunda curva ali da reta dos boxes, tem um ponto de ultrapassagem. O piloto, quando pressiona o push to pass, ali ele consegue sim fazer ultrapassagens, né? Nós estamos vendo aqui o Rahal vencendo a segunda corrida, né? No final de semana. Rahal tem evoluído bastante. É um piloto super jovem ainda, se eu não me engano o Rahal é de 89. Então o Rahal não tem 30 anos ainda e já tem quase 10 temporadas, tem mais de 10 temporadas na Indy, que eu me lembro que ele entrou em 2007 na Champ Car na Newman Haas, ao lado do Justin Wilson. Então essa é a 11ª temporada do Rahal. Não tem muitas vitórias, se eu não me engano ele tem 5 ou 6 vitórias, 7 vitórias se eu não me engano. Ele tem 5 vitórias pela Rahal, ele já é o maior vencedor pela equipe Rahal. Passou o pai, que tem 4 nos anos lá de 1992, que o Bob ganhou as corridas. E aqui a gente está vendo o caótico GP do Texas, né? Onde a revista Racer.com estima-se que teve um prejuízo de 2 milhões de dólares em carros batidos nos acidentes que teve. Nós estamos vendo aqui as imagens do acidente. Foi uma prova muito disputada também. O final foi sensacional, como sempre é no Texas, né? A gente está vendo aqui ó, no onboard do Rahal. Teve aquele acidente que o Tony se envolveu ali com o James Hinchcliffe, e daí causou todo aquele Big One praticamente, a gente pode dizer assim, né? Newgarden ali, ó, perdendo o controle do carro, rodando. Newgarden que não tá legal no Texas, né? Ano passado ele já teve aquele fortíssimo acidente, esse ano ele rodou de novo. O Tony levou a punição, teve que pagar no pit 10 segundos. E o Tony ainda quase ganhou essa prova. O Takuma Sato aprontou ali no finalzinho, ó, junto com o Dixon. Se o Dixon não tem essa rodada, provavelmente agora no final do campeonato poderia ter sido diferente. Então o Texas, como sempre, uma corrida legal. E o Power venceu de novo, né? O Power que venceu a primeira vez em um oval em 2011, numa daquelas rodadas duplas que a gente tinha falado. O Power repetiu o feito e ganhou mais uma vez no Texas. O Power, que é um piloto completíssimo em circuitos mistos e de rua, está se tornando fera em circuitos ovais. Segura esse australiano, como diria o Theo José. E aqui, né, segundo ano consecutivo de Road America em Elkhart Lake. Na minha opinião, a pista mais legal de todo o calendário da Indy, a pista mais bonita. Um circuitão, né, numa cidadezinha próximo de 5 mil habitantes lá nos Estados Unidos, em Wisconsin. É considerada a Spa dos Estados Unidos, né? Retas longuíssimas, curva de alta, de baixa, subida, descida. Para mim, a pista mais legal de todos os Estados Unidos. E como nesse final de semana em Sonoma, a Penske fez a quadra, largando com 1, 2, 3, 4 carros na frente, o Dixon em quinto. O Dixon foi passando piloto a piloto até vencer a corrida. Por isso eu tinha uma expectativa que o Dixon, mesmo com o domínio da Penske em Sonoma, o Dixon poderia sair campeão de lá. Aqui a gente vê o Dixon vencendo. 40ª vitória do Dixon na história da Indy. O Dixon, que é de 1980, tem 37 anos. O Dixon, gente, é um super piloto, talvez o mais completo do grid. Eu acredito que se o Dixon ficar até o Tony, o Hélio, o Dixon vai, até a idade que o Tony e o Hélio tem na Indy, né, 42, 41, eu acredito que o Dixon passa a se tornar o maior nome da Indy. O Dixon, com mais 5 anos de categoria, ele tem chance de ganhar mais 2 campeonatos, eu acredito. Tem chance de ganhar mais umas 15 provas.
Então o Dixon realmente vai ser um cara que já está gravado na história da Indy, mas ele pode se tornar lenda próximo ao AJ Foyt com as suas 67 vitórias, né? As 4 em Indianápolis. Uma pena que o Dixon não tem um desempenho tão espetacular nas 500 milhas de Indianápolis, onde ele tem apenas, né, uma vitória em 2008, mas o Dixon, na minha opinião, há uns 5, 6 anos, desde a época do Dario Franchitti ali, quando o Dario estava no auge, em 2010, 2011, o Dixon é o mais completo do grid, o melhor piloto. Difícil bater o Dixon. Se o Dixon tivesse na Penske nesse ano, no ano passado, eu acredito que o Dixon seria campeão com o pé nas costas. James, o que você achou dessa primeira metade do campeonato da Indy de 2017? E na sequência do campeonato da Fórmula Indy, meus amigos, muita competitividade continuou e evidentemente na rodada dupla de Detroit, lá nas ruas da Ilha Bela, já muito conhecida também desde a época da Champ Car, da kart, o norte-americano Graham Rahal correndo pela equipe do pai, a equipe Rahal, já também muito tradicional na categoria, na Fórmula Indy, na IndyCar como um todo. O Graham Rahal tomou de assalto também, digamos assim, o final de semana e venceu tudo, varreu o final de semana, venceu no sábado, venceu no domingo também, por mais que o próprio Takuma Sato fosse um dos pole positions das etapas ali que foram disputadas, ele que vinha de vitória nas 500 milhas de Indianápolis, mas depois também foi ficando pelo caminho. Na sequência da competição tivemos etapa noturna em um sábado no Texas, justamente ali acontecendo no mês de junho, e aí uma grande pancada, uma grande confusão aconteceu no meio da prova, até porque foram envolvidos vários carros, os 2 carros da Dale Coyne, inclusive também o brasileiro Tony Kanaan, ele com o carro da Ganassi vinha pelo lado baixo ali da pista, próximo à linha, né, que delimita aquela entrada do box, e a linha também ali que coloca aonde de fato é a pista, a parte de competição. O Tony vindo por aquele lado e também no meio o próprio James Hinchcliffe e depois Mikael Alexandre, que acabou sendo até mandado embora da equipe Sam Schmidt, da Schmidt Peterson. E aí o próprio James Hinchcliffe acabou ensanduichado naquela situação. Eu não acho que foi a culpa do canadense, do James Hinchcliffe, ele estava no meio. Eu acho que, na minha opinião, Mikael Alexandre desceu demais, acabou espremendo ele. E o Tony Kanaan vindo por baixo, se ele continuasse daquela forma, ele acabaria pegando a linha branca lá na frente, na curva 3, e aí o salseiro, a confusão, seria um tanto pior. Então ele teve que voltar um pouco, subir um pouco ali a trajetória dele, e aí acabou tocando no carro do James Hinchcliffe, mas já vinha chegando também Mikael Alexandre. Os 3 se tocando, envolvidos em toda essa confusão. Acabou sobrando para quem vinha atrás, vários carros envolvidos, batendo até o próprio Ryan Hunter-Reay, na lateral do carro, e aí os carros da Dale Coyne envolvidos, e o próprio dono Dale Coyne foi lá reclamar com o Tony Kanaan durante a bandeira vermelha. Enfim, uma situação lamentável. Eu não acho que a culpa foi de toda ali do Tony Kanaan, ele também tentando ir para cima, não foi a melhor temporada, mas acabou tudo dessa forma. E depois Elkhart Lake, é uma estratégia muito boa, o Scott Dixon com bastante velocidade, também com a melhor estratégia da Ganassi, e mesmo Hélio Castro Neves largando da pole position, ele foi perdendo rendimento. Também ele estava durante boa parte da prova com os pneus duros, né, da Firestone, e aí não conseguiu a vitória mais uma vez, bateu na trave mais à frente, que ele conseguiria também a melhor posição de honra aí em uma corrida da Fórmula Indy em 2017. That bump and it just gets loose. He buries the throttle to try to get it to spin all the way around, but it was
Passada a primeira metade do campeonato, nós chegamos ao Grande Prêmio de Iowa, onde o Elinho Castro Neves venceu, né? Venceu quebrando um jejum de 3 anos sem vitória do Hélio, né? A última vitória do Hélio havia sido em 1 de junho de 2014. Aqui, se eu não me engano, foi 9 de julho deste ano, então mais de 3 anos. A gente não tinha uma vitória brasileira desde 31 ou 30 de agosto de 2014, quando o Tony havia ganho em Fontana. Então foi uma vitória brasileira meio que isolada, né? Eu, particularmente, também é uma pista que eu não curto muito, esse oval de Iowa, embora nós temos muitas ultrapassagens. Eu acredito que esse carro, carregado de aerodinâmica, atrapalha um pouquinho nesses ovais mais curtos. Acredito que o carro novo do ano que vem já vai dar mais emoção nesse tipo de pista, no próprio oval de Phoenix, que eu citei no comecinho do nosso blog da Indy, nesse programinha especial. A gente está vendo aqui o Hélio vencendo a prova de Iowa, né? Escalando a grade. Depois aqui Toronto. Então, essa sequência dessas próximas 5 etapas aqui, da 11ª até a 15ª etapa do campeonato de 2017, eu e o James nós separamos aqui como a fase Penske, o domínio da Penske. A equipe Penske ganhou 5 corridas em 5 provas disputadas. 3 vitórias do Newgarden, uma do Power e uma do Hélio. O Hélio venceu em Iowa, o Newgarden venceu em Toronto, o Newgarden venceu em Mid-Ohio, o Power venceu em Pocono e o Newgarden voltou a vencer em St. Louis, ou Gateway, como vocês preferirem, né? Então foi o domínio da Penske. A Penske ganhou 10 provas neste ano, a Penske ganhou 10 provas também ano passado, em 2016. Então, desde que as equipes começaram a desenvolver o kit Honda, o kit Chevrolet, a Penske é uma das equipes mais poderosas financeiramente na categoria, né? Junto com a Ganassi, mas a Ganassi perdendo vários patrocínios. Então a Penske, com esse poder financeiro, esse poder aquisitivo que a Penske tem, ela conseguiu ali ser a melhor equipe para desenvolver a parte aerodinâmica, os kits aerodinâmicos dos carros da Indy, né? Felizmente, ano que vem, os kits não vão existir mais, o chassi e a aerodinâmica do carro vai vir todo da Dallara, não vai ser as equipes que vão desenvolver, então vai sim até contribuir para a competitividade melhor da categoria no ano que vem. Então a Penske, aqui foi o salto da Penske para o campeonato, porque se a gente for ver a classificação do campeonato após as 10 etapas, após o vídeo anterior que vocês viram, o Dixon tinha 379 pontos, o Pagenaud tinha 345. O Newgarden estava em 5º lugar no campeonato com 318 pontos. Ele estava 61 pontos atrás do Dixon. Aqui pouco, né? Um oval fantástico. O carro novo vai casar muito bem com essa pista, tenho certeza. O acidente aí do Ed Jones, o acidente do Hélio Castro Neves. Não era o Ed Jones não, era o Esteban Gutierrez. O mexicano também que não acrescentou em nada na categoria, passou pela Fórmula 1, não fez nada. Tá só gastando dinheiro do mexicano lá na Fórmula 1, gastou dinheiro na Indy, na Dale Coyne, não conseguiu fazer nada. O Rossi dando umas dicas aí pro Sato. O Sato fez a pole position no GP de Pocono, nas 500 milhas de Pocono. O Sato foi uma surpresa esse ano, né? Ele anda bem nos ovais, mas esse ano ele andou muito melhor. Uma pena que ele já está confirmado fora da Andretti, né? Ele poderia acrescentar muito à equipe Andretti Autosport. Vai correr pela Heihau, né? O time Heihau ano que vem. Então aqui foi a fase Penske. A Penske dominou essa parte do campeonato e foi aqui que o Newgarden ganhou 3 corridas. Só aqui nas 3 vitórias ele ganhou pelo menos 160 pontos, né? Cada vitória na Indy 50 pontos, uma pole ali, uma volta liderada aqui, maior tempo de voltas na liderança, mais 2 pontinhos aqui e ali. Então o Newgarden conseguiu 160 pontos nessas 3 corridas, em Toronto, Mid-Ohio e St. Louis. Em St. Louis, que a gente já vai ver aqui, ali na minha opinião foi a manobra do campeonato. Que o Newgarden passou aquela ultrapassagem polêmica em cima do Pagenaud, foi o momento decisivo do campeonato. No dia daquela corrida noturna em St. Louis, eu até lembrei muito da ultrapassagem do Gil de Ferran em cima do Kenny Brack, lá atrás, lá na Inglaterra em 2001. Foi a manobra do campeonato, o próprio Gil já disse isso várias vezes, e aqui em St. Louis foi o tiro certeiro do Newgarden. O Pagenaud não gostou, os pilotos da Penske não gostaram da manobra do Newgarden, mas o Newgarden é desse jeito, né? Ele é midiático, tudo, mas guia pra caramba. Aqui o Tony rodando na amarela, né? Pneu frio, corrida noturna. E então essas 5 provas definiram o campeonato. O Dixon, mesmo
com toda a classe, com toda a categoria, com toda a boa pilotagem que ele tem, ele não conseguiu mais vencer prova, só deu Penske, Hélio, Newgarden e Will Power. Então, James, como você viu esse domínio da equipe Penske nessas 5 corridas, onde a Penske não deu chance para nenhuma outra equipe na categoria? O que você achou, James? Meus amigos, a temporada da Fórmula Indy, por mais que ela termine até rápido, ela passe muito realmente ali como ninguém espera, né? Tem corridas, tem campeonatos que terminam em novembro, em dezembro, mas aí não é o caso da Fórmula Indy, para não conflitar com campeonatos americanos conforme a NFL, também outras coisas também, eles terminando em setembro. E aí na sequência de competição, o Joseph Newgarden voltou a colocar ali, a impor também a diferença dele na categoria neste ano. Então ele vencendo corridas como em Toronto e também Mid-Ohio. Em Iowa, a etapa aí que foi anterior a essas duas, justamente o Hélio Castro Neves quebrou um jejum de 3 anos sem vencer na categoria, ele andando com muita segurança, com muita maestria, mandando muito bem, e aí ele se colocando ali como um importante candidato ao título, de fato completamente aí motivado, subiu a grade. Ele até perdeu um pouco esse hábito, tanto tempo sem vencer que ele foi subir a grade, ele ficou até um tanto cansado, perdeu um pouquinho o hábito, mas quem é vencedor nunca aí se esquece totalmente conforme é esse tipo de situação. Campeonato ficando completamente embolado, temporada 2017 interessantíssima, mas Newgarden ali se colocando entre os favoritos, mostrando que ia brigar até o final, com mais 2 vitórias, se somando àquela também dele no início do campeonato em Birmingham. E aí tivemos Pocono, o oval, e Takuma Sato largou da pole position, mas aí Will Power venceu após vários acidentes terríveis que tivemos nos treinos, grande velocidade ali nesse trio oval, já muito conhecido, grandes pancadas acontecendo, mas aí nada de grave para a galera que acabou sofrendo esse tipo de pancada ali, e o muro muito duro do trio oval, não tem curva 4, e aí também Will Power garantindo mais uma vitória na temporada 2017 da Fórmula Indy. Depois tivemos Gateway, um oval voltando desde 2003, que não participava na categoria, antigamente era chamado de GP de St. Louis, muito interessante também, um oval super rápido, e aí o Tony Kanaan sofrendo ali com os pneus frios logo de cara, batendo logo de cara no muro da curva 2 antes da largada, uma situação antes da largada, e posteriormente tanto ele quanto Max Chilton tiveram o comando dado pelo Chip Ganassi, dono da equipe, para recolherem os carros. Acabou que Max Chilton se acidentou também na curva de número 4 do circuito, e o Tony Kanaan saiu irritadíssimo, e ele já denunciava o quanto o clima da equipe Ganassi não era nada bom. Chegamos no finalzinho do campeonato, né? Após 15 corridas, a classificação do campeonato estava assim: Newgarden 547 pontos, Scott Dixon 516, Hélio Castro Neves 505, Simon Pagenaud 504, Will Power 464 pontos. Nós estamos com os treinos aqui de Watkins Glen. O Newgarden com 547 pontos está a 31 pontos à frente do Dixon. Lembrando que lá, após as 10 primeiras etapas, o Newgarden estava a 61 pontos atrás do Scott Dixon. Então ele construiu uma diferença de 91 pontos em relação ao Scott Dixon, né? Aqui no GP de Watkins Glen foi praticamente o único erro que o Joseph Newgarden teve. O Newgarden, que já estava muito bem na equipe da Sarah Fisher nos anos de 2013, 2014, quando o Ed Carpenter se juntou a Sarah Fisher e fez aqui o erro dele aqui, ó. E quando ele fez a união com a equipe da Sarah Fisher, a equipe ficou muito forte. Muito forte. O Newgarden ganhou 2 ou 3 corridas em 2015 e 2016. Teve aquele gravíssimo acidente no Texas, né? Onde ele ficou, se não me engano, 1 ou 2 etapas afastado da competição. Aqui nós tínhamos os postulantes ao título para a corrida final em Sonoma. A corrida final em Sonoma, como de praxe na Indy, está valendo a pontuação dobrada, assim como as 500 milhas de Indianápolis. Para as 500 milhas de Indianápolis, que é uma prova extremamente importante, tradicional, centenária, eu acredito que seja muito legal a pontuação ser duplicada, dobrada. Agora, em Sonoma, eu não acho legal esse tipo de coisa, até porque é um circuito misto. Eu, particularmente, não gosto desse circuito. Acho que seria muito mais interessante a categoria terminar na Califórnia mesmo, mas ou em Fontana ou em Laguna Seca,
né? A Laguna poderia retornar à categoria, mas eu acho que um Super Speedway seria bem mais legal, teríamos bem mais disputas no próprio fim do campeonato, durante a própria corrida. Eu não achei a corrida de ontem tão legal assim, embora teve aquele momento ali onde o Pagenaud fez uma tática diferente, conseguiu sair na frente do Newgarden. O Newgarden saiu colado no vácuo dele e não conseguiu passar, mesmo com o Pagenaud com os pneus frios. O Rahal aqui fazendo uma ultrapassagem dupla, muito legal. Então assim, aqui o Newgarden, ele mais administrou do que tentou vencer, mas ele estava com aquela pulguinha, é jovem ainda, 26 anos, aqui o momento crucial da prova, 26 anos, um campeão mais jovem norte-americano da Indy, então ele tava, mas o Roger Penske, o Tim Cedric, estava ali no ouvido dele, conversando para ele maneirar na caça ao Pagenaud, porque o Pagenaud terminou 13 pontos na frente do Newgarden, então vocês estão vendo a festa do Newgarden, por isso que eu volto a falar daquela manobra do Newgarden lá em St. Louis. O Newgarden fez 50 pontos lá, enquanto o Pagenaud fez 40. Se não tivesse aquela ultrapassagem, quem faria 50 pontos seria o Pagenaud, e o Newgarden faria 40. Com o resultado do final aqui, o Pagenaud seria o campeão. Então aquela manobra foi realmente do título, foi realmente o ponto alto do campeonato. Mas se vocês prestaram atenção no comecinho, lá atrás no campeonato, na etapa do Alabama, o Newgarden também deu um passão no Pagenaud. É que o pessoal não lembra muito porque estava muito no começo do campeonato. Então agora, uma surpresinha para vocês, amigos aqui do canal do blog da Indy. O nosso maior amigo da velocidade, Theo José, vai falar um pouquinho como que foi essa temporada da Fórmula Indy 2017, junto com o Felipe Giafone. Conseguimos um depoimento dos dois amigos da velocidade. E depois, logo depois do Theo José, quem vai falar vai ser o James, encerrando essas 17 corridas de 2017. Um campeonato, ao meu ver, espetacular, principalmente pela pontuação. Dentro da pista faltou um pouquinho assim, de disputas em uma ou outra corrida ali, mas foi muito competitivo. Mais de 10 vencedores diferentes durante o ano. Então foi uma temporada super bacana, empolgante, próximo das temporadas que nós tivemos, né? Chegamos na última corrida com 5 postulantes ao título. Claro que essa possibilidade da pontuação dobrada aumenta isso daí, mas não deixou de ser um campeonato bem legal. Está longe, muito longe de ser aquela Indy lá atrás, antigamente, dos tempos da kart, antes da divisão, mas a categoria está melhorando, tomara que ano que vem com um carro novo, novas equipes venham para a categoria, a Juncos realmente, a Carlin, então vamos ver como que vai ser 2018. Agora quem vai falar um pouquinho do ano de 2017 é o Theo e em seguida o James. Vamos lá, Theo! Jackson, James, galera do blog da Indy, agora há pouco terminou a última etapa do campeonato da Fórmula Indy e o título acabou ficando com o garoto Joseph Newgarden. Acho que um título absolutamente merecido, foram 4 vitórias, chegou 10 vezes entre os 5 primeiros colocados e chega a surpreender, né? Um garoto de 26 anos de idade, chegando numa equipe tão forte como a Penske, com tanta pressão, vencendo 4 provas, conquistando o seu título e, na minha opinião, foi uma temporada fantástica, principalmente as 500 milhas de Indianápolis, uma das melhores provas dos últimos tempos, a chegada do Fernando Alonso. Eu vejo essa temporada realmente como um patamar para a Fórmula Indy crescer no próximo ano. Mas o nosso especialista está aqui, Felipe Giafone. Pessoal do Jackson, o James também, um grande abraço para vocês aí. E realmente eu acho que foi um campeonato que eu esperava ainda mais essa última prova ser aquela prova chata, Sonoma, uma prova que normalmente é um pouco morta, né, Theo? E a gente acabou com esses carros lutando até a última volta ali, uma corrida bacana, mas caiu na mão certa. O Joseph Newgarden guiou demais o ano inteiro, principalmente da metade do ano para o final, mereceu completamente esse título. Acho que se não fosse ele, talvez o Dixon seria o segundo nome por tudo que fez com o carro muito inferior do que a Penske nesse ano. E agora, pro ano que vem, novidade de kit, né? O que se esperar desse novo kit? Aí o Tony, falei um pouquinho com ele, todo mundo curioso para saber, né, o quanto fácil vai ser essa adaptação para as equipes do novo kit, que é o que realmente vai mandar logo de cara, né?
Bom, meus amigos, e sempre é muito bom falar de Fórmula Indy, compartilhar dessa paixão do esporte a motor aqui com vocês, participar junto do Jackson, que eu conheço há tanto tempo, o blog da Indy tão importante também, tão famoso aí já ao redor da internet, ao redor do Brasil, e também ver as participações épicas do Theo José e também do Felipe Giafone, a oportunidade de aprender com eles um tanto sobre o mundo do esporte a motor, eles que já são aí tão experimentados, há tanto tempo acompanham afinco, acompanham também com tanto detalhismo todas essas categorias ao redor do mundo, e não é diferente com a Fórmula Indy. Sobre o carro da próxima temporada, eu tenho o melhor de expectativa para essa estreia em 2018, até porque é um carro um tanto mais atraente na parte do visual, o carro também aí agradou os pilotos que testaram o bólido, né? Tanto Juan Pablo Montoya, principalmente ali, ou então o Oriol Sérvia, tanto para a parte da Honda quanto também da Chevrolet. Agora acabou essa situação de kit aerodinâmico diferente. Vai ser tudo universal, tudo da mesma forma, um carro que gera mais pressão aerodinâmica pela parte de baixo também no assoalho, e aí deixa as asas um tanto mais leves ali, o carro como um todo mais leve, muito mais veloz, a condução está mais interessante, os pilotos elogiando, até o próprio Tony Kanaan olhando de fora, ele falando que isso deve ser melhor para a categoria. Então eu acredito que as corridas vão ficar mais interessantes, o campeonato ainda mais embolado. Quem sabe dessa forma pode ser uma maneira de nós seguirmos rumo a uma Fórmula Indy um pouco mais ali de acordo como era antigamente. Mas atual também não deve nada a grandes campeonatos do mundo, tem mostrado temporadas interessantes, assim como foi também 2017. Então tenho melhor de expectativa, estou muito feliz com esse novo carro e ansioso para a próxima temporada, que chegue logo aí, vários meses aí de espera, mas com certeza a espera, na minha opinião, vai valer a pena. Um grande abraço, galera, obrigado pelo espaço, obrigado também pela audiência, deixa o seu like aí com a gente, e obrigado a todos aqueles que mandaram o depoimento, os pilotos, o Theo José, também o Felipe Giafone, tudo isso é muito importante. Um grande abraço, galera, valeu e até a próxima. Tchau, tchau! Bom, fica o meu abraço aí pro Jackson, pro James, obrigado aí por toda a cobertura que vocês fazem, que é muito bacana. Grande abraço, James, Jackson, que deixou de ser um amigo da velocidade para ser um amigo realmente da nossa vida normal, pessoal. E o ano que vem a gente vai estar acelerando de novo com a Fórmula Indy. O Jackson gosta de falar isso. Olha, fazia muito tempo que eu não me sentia tão motivado para fazer uma temporada como foi essa. E eu acho que o ano que vem vai ser a motivação ainda maior com o novo carro da Fórmula Indy. Estaremos juntos. Forte abraço e cuide-se bem. Então é isso, galera. Chegamos ao final do nosso programa. Desde já eu gostaria de agradecer muito a todos os nossos convidados. Ao Theo, ao Felipe, ao Matheus Leixes, ao James, a você que está aí nos assistindo. Deixe seu comentário, deixe sua crítica, dá o joinha, ou se não gostou, dá o joinha negativo. Diga o que vocês acham que nós precisamos melhorar, se mais debate, se é mais falar mais sobre o que foram as corridas. Fica difícil eu e o James fazer o programa porque nós estamos a mais de 1.200 km de distância um do outro. Então a gente não pode fazer o ao vivo porque senão vai prejudicar a qualidade do vídeo. Então desde já eu gostaria de agradecer muito a vocês, fãs do canal do blog da Indy. Sei que tem uma galera aqui que acompanha a gente direto no Twitter, no Facebook, no próprio YouTube. Então ó, valeu aí galera, espero que vocês tenham gostado. E novamente agradecer os pilotos que participaram, todo mundo que deixou sua contribuição para esse primeiro blog na Indy 2017. E vamos ver se a gente consegue fazer ano que vem um programinha de preview da temporada, ver o que vai ser a Indy no ano que vem com esse carro novo. Eu particularmente adorei esse carro novo, achei lindo, voltou um pouco às origens lá dos anos 90, acredito que o carro vai trazer sim mais ultrapassagens, mais competitividade na categoria. É isso galera, espero que vocês tenham gostado. Até mais, um grande abraço.